Este ano nós estamos completando 49 anos de história da igreja na cidade de Frei Rogério. Para nós é uma grande vitória chegarmos até aqui e podermos saber que durante todo esse tempo muitas pessoas passaram por esta igreja e deixaram sua contribuição numa história que já vai para 49 anos. E nós estamos agora felizes por estarmos celebrando essa data tão importante. E você faz parte dessa história, como eu também faço parte desta história. Por isso, nós vamos contar essa história de várias maneiras, tanto olhando para o passado, quanto refletindo sobre o presente e olhando para o futuro, porque é isso que nós acreditamos, que a AD Frei Rogério é uma igreja dinâmica que está caminhando em oração para alcançarmos ainda muito mais pessoas para o reino de Deus. Olá, meu nome é Larissa, eu sou a líder na mídia da igreja AD Frei Rogério e hoje eu estou aqui para narrar e contar um pouco para vocês a história desses 49 anos da Igreja Assembleia de Deus em Frei Rogério. A história da Assembleia de Deus em Frei Rogério começou na comunidade do Núcleo Celso Ramos. Eu quero relatar aqui como é que começou esse evangelho aqui no município de Frei Rogério. Foi dia 10 de abril de 1976. Foi realizado um culto aqui, onde que é a Santa Luzia, a igreja Santa Luzia, era do Antonello. Seu Antonello ali, ele foi o primeiro culto que foi realizado. Ele era um homem muito doente e ele foi na igreja e foi curado. Daí começaram o primeiro culto ali, em 1976. Daí passando, também daí veio a minha família Franz, aonde que a minha mãe também era enferma de um câncer, foi curada. Daí nós decidimos uma casa ali no Taquaraçu de Baixo. Daí nós foi continuado ali. Daí na casa do irmão Dionísio Ferreira, é o pai do irmão Osni, é porteiro hoje da igreja. Ali foi continuado fazendo os cultos. Daí, continuando os cultos ali, tinha o irmão Kemer, Nicolau Kemer, que era do São José, veio morar ali. Foi continuado os cultos lá. Daí nós conseguimos ali com o irmão Dionísio, o lote ali no Celso Ramos. Daí construímos aquela igreja. Nós construímos uma igrejinha de madeira ali. Daí fazíamos aquela igreja, acho que 86, 87, de material. Daí os irmãos Antonello vinha a Frei Rogério com um caminhão, Chevrolet na época, levava a turma. Daí mais tarde eu tinha uma caminhonete F4000, passava por São José. Então ali no Celso Ramos, tinha uma época que tinha 70 membros. Foi feito um batismo com mais de 30 membros, o primeiro batismo ali. Então assim continuou. Depois veio para Frei Rogério. Aqui na casa da irmã Rosane, ela cedeu a casa, ela tinha vindo há pouco tempo de Fraiburgo morar aqui. E daí ela cedeu a casa, foi ali da casa da irmã Rosane, do irmão Daniel, foi continuado os cultos aqui. Graças a Deus, foi traindo gente, foi muitos milagres que aconteceu nessas épocas, até hoje, 49 anos. Daí veio um irmão, um pastor aqui, o primeiro dirigente, foi o irmão Arizulin, vinha de Curitibano, dirigiu 2 anos o culto aí. Foi que multiplicou, triplicou, assim o pessoal, né, que ali no Celso Ramos, o irmão Dionísio tinha arrumado a casa dele, mas não cabia, daí tinha um galpão do lado, aonde que nós um dia não temos 70 membros. Ali foi continuado até hoje, no Celso Ramos, daí feito o culto, como já falei, na casa do irmão, a irmã Rosane, o irmão Daniel. Daí compraram o lote, construíram a igreja no município de Frei Rogério. E daí começou a explodir aqui dentro da cidade de Frei Rogério. Daí começou aqui. Tinha o irmão Pedro, que era um pioneiro aqui também, que era um homem muito perverso na sociedade, mas ele se converteu. Daí foi um exemplo para Frei Rogério. Aquele homem bêbado, né, maltratava até a família, ele estava bêbado, mas ele se converteu e foi uma pessoa, foi o presbítero da igreja. Era um homem muito honesto, um homem santo, um homem que pregava a palavra de Deus, o irmão Pedro. E assim continuou até a data de hoje, continuou a igreja aqui no município de... Com isso surgiu a primeira igreja na comunidade. Continuou a igreja aqui no município de... Com isso surgiu a primeira igreja na comunidade do Laumelo. O encontro que eu tive com Jesus, como que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então, aquela época que eu aceitei Jesus, eu era solteira e tinha meu pai e minha mãe. E eu passei assim por um momento de enfermidade. E daí como nós estávamos no hospital, fazia 15 dias que eu estava internado no hospital, sem conhecer Jesus. E nem o evangelho dele. Daí, irmãos, o pastor Altair Nunes, que é o meu pai na fé, que foram orar por uma senhora lá no hospital, no mesmo quarto que eu estava. E aquela palavra, aquela oração, tocava de mim quando o irmão orava para a dona Constância. E daí a dona Constância disse para o pastor Altair. O pastor Altair chegou e disse: Dona Constância, o que a senhora tem? Ela disse: eu estou querendo morrer. Mas daí o pastor disse assim para ela: para morrer tem que estar preparado. Tem que aceitar Jesus. A senhora já aceitou Jesus para ter certeza da salvação? E ela ficou sem saída. Daí o irmão pregou para ela, mas aquela pregação do pastor tocava em mim. E daí eu disse para minha mãe que eu também queria daquela oração. E daí o pastor, a mãe pediu para as irmãs que eu também queria daquela oração.
E daí, o irmão, depois que orou pelaquela senhora, ele orou por mim. E eu aceitei Jesus no hospital, mas sem entender. Porque quando fala de Jesus, de Deus, todo mundo quer, mas só não quer seguir. E eu aceitei Jesus. E daí meu evangelho começou por mim, minha mãe e meu pai, aqui nesse lugar. E daí, quando foi que eu aceitei Jesus, o pastor Atair, com 15 dias, veio fazer um culto no ar livre. Foi muito lindo, irmão. Foi uma festa. Assim como diz o nosso pastor Isaías, que está aqui. Então, irmãos, foi muita gente que aceitou Jesus aqui nesse lugar. E muitos não perseveraram, mas nós estamos aqui faz há 45 anos. Que nós estamos servindo a Deus aqui nesse lugar. Somos os pioneiros aqui desse lugar. E muitas pessoas aceitaram Jesus. Tinha um vizinho nosso que aceitou Jesus através da pregação do Lázaro e o rico. Que Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o tormento. Então aquela mensagem eu tenho guardado até hoje dentro do meu coração. Em 1983, surgiu os primeiros cultos na comunidade do Núcleo Tritico. É uma alegria nós estamos aqui nesse momento podendo compartilhar e participar desses 49 anos da Assembleia de Deus em Frei Rogério, a qual eu e minha família fazemos parte. Eu quero aqui então fazer um resumo do trabalho ali do Núcleo Tritícola, aonde, pela graça e misericórdia de Deus, estamos ali hoje e Deus tem feito grandes coisas. Nos anos 85, 83, a gente levantando informações de pessoas, de irmãos que passaram por aqui, que fizeram esta obra, e a gente conseguiu então levantar informações de irmãos que começaram a obra ali. Deus foi levantando pessoas, foi doado um terreno para a igreja, aonde em 98 então construiu-se a primeira igreja, o primeiro templo evangélico ali na localidade, e Deus foi fazendo coisas grandes, Deus foi operando grandes maravilhas ali naquele lugar. E o tempo foi passando, depois foi feita a igreja Alvenaria em 2016, onde nós, pela graça de Deus, tivemos o privilégio de ali juntos com o pastor Edson Perus, então, inaugurar aquele templo, e Deus foi sendo tão bom para conosco, foi sendo fiel, e hoje estamos ali lutando, batalhando. Deus tem operado grandes maravilhas, e nós estamos ali então trabalhando, e temos certeza que a obra de Deus, ela não para por aqui. Até os dias atuais, a igreja continua crescendo. Uma igreja que se move pela oração.